Olá, aqui é a Gabriele e esse é o quarto vídeo da nossa série Primeiros Passos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundo de emergência e o porquê que a gente precisa ter um fundo de emergência antes de começar os nossos investimentos com um pouco mais de risco. Por que não é interessante a gente já pegar o nosso dinheiro e tacar na bolsa, por exemplo? E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e tá começando do zero, eu convido você a assistir o primeiro vídeo dessa série e você a assistir todos os vídeos até aqui, nos acompanhar para estar seguindo esses passos, começar certinho, passo a passo, para você estar organizando e começando o seu projeto de independência financeira. E vamos pro vídeo. E o que exatamente é o fundo de emergência? Então é uma quantidade de dinheiro que você vai estar poupando, e quando eu digo poupar, não é pegar o dinheiro e colocar na poupança, é no sentido de economizar esse dinheiro. Então esse dinheiro ele vai ter o objetivo de te dar um suporte, te apoiar quando acontecer alguma emergência. Que tipo de emergência? Digamos que você perde o seu emprego, então você precisa ter uma renda para te sustentar de alguma forma, você vai estar utilizando o seu fundo de emergência. Digamos também que pode ter acontecido alguma doença na família, algum acidente, alguma tragédia, você pode estar usando o fundo de emergência. O interessante é que você tenha consciência de que ao utilizar o fundo de emergência naquele período, você precisa estar repondo ele depois que você já estabeleceu aí sua vida financeira, já deu uma melhorada nas coisas. Como é um investimento que você vai estar precisando dele, que precisa ter a certeza de que ele vai estar lá quando você precisar? Então você vai procurar investimentos que são seguros e com alta liquidez. Alta liquidez significa que você vai conseguir tirar o dinheiro do investimento o mais rápido possível, que é o que a gente precisa quando acontece uma emergência. Então você vai precisar de um investimento com alta segurança e com alta liquidez. Rentabilidade, a gente não consegue ter uma rentabilidade muito alta. Na verdade, em nenhum tipo de investimento você vai conseguir os três: segurança, alta liquidez e rentabilidade. Então a gente não foca tanto na rentabilidade. É claro que a gente não vai pôr o dinheiro na poupança, porque a poupança não consegue vencer nem a inflação. Então é interessante você colocar no investimento que consiga te proteger pelo menos da inflação. O ideal, pelo menos é o que os especialistas falam, que você precisa ter um fundo de emergência com um dinheiro suficiente para estar te sustentando por mais ou menos 6 meses. Mas como bônus no final desse vídeo eu vou estar te contando o porquê eu, estudante de economia, que ainda está se formando, não acho interessante 6 meses. Essa minha opinião, na verdade, mudou no ano passado, 2020, com vários acontecimentos. Eu vou estar contando pra vocês o porquê que eu não acho interessante 6 meses e porquê que eu acho que o fundo de emergência precisa ter um dinheiro suficiente pra estar te sustentando por pelo menos um ano. Sim, um ano. É algo que você vai estar construindo aos poucos, mas eu acho interessante ter esse tempo. E agora a gente tem que entender o porquê que o fundo de emergência precisa ser seu primeiro investimento. Porque antes de colocar o seu dinheiro na bolsa, colocar o seu dinheiro no fundo multimercado, num COE, num qualquer outro investimento, você precisa ter um fundo de emergência. Para conseguir explicar melhor, eu vou dar três exemplos de três situações, e você vai me dizer nos comentários em qual dessas situações você gostaria de estar, caso acontecesse essa tragédia que eu vou comentar. Então, na primeira situação, nós temos uma pessoa que não tem nenhum investimento para realização de sonho e nenhum investimento no sentido fundo de emergência. Ele não tem nada disso. E essa pessoa, ela perde o emprego. Então, o que acontece com essa pessoa que não tem um fundo de emergência e também não tem nenhum outro tipo de investimento para estar realizando sonhos? Ela vai ficar dependendo da família, vai ficar dependendo do governo, vai ficar dependendo de terceiros para conseguir... Como é que é a palavra? 2000 anos depois. Para conseguir suprir as suas necessidades mais básicas. Então essa é a primeira situação. Segunda situação, nós temos uma pessoa que não tem um fundo de emergência, mas ela tem um investimento para realizar o sonho dela. Então nessa situação, o sonho dessa pessoa é ter uma casa própria. Porém, essa pessoa também perde o emprego. E para ela não ter que ficar pedindo dinheiro emprestado da família, ficar pedindo dinheiro pro governo, para banco, enfim, ela retira o dinheiro desse investimento
para estar pagando as suas necessidades básicas. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter esse sonho, esse objetivo dela atrasado de certa forma. Então, dependendo do tempo em que ela ficar desempregada, ela vai ter que começar ali os investimentos para a realização desse sonho do zero. E o terceiro e último exemplo, situação, é quando uma pessoa tem o fundo de emergência e ela também tem um investimento para a realização do sonho dela. Então, na situação onde ela perde o emprego, ela pode estar utilizando o fundo de emergência, que o ideal é que ela tenha um fundo de emergência que possa estar cobrindo os gastos dela por mais ou menos um ano. Então, essa pessoa tem um ano para encontrar um emprego e sem atrasar o sonho dela, que é comprar a casa. E aí, qual situação você gostaria de estar? A maioria das pessoas está na primeira situação. Não tem nenhuma reserva financeira e quando acontece alguma coisa, alguma emergência, quando perde o emprego, elas ficam sim à mercê, elas ficam sim dependentes de terceiros. E é muito claro com esses exemplos como que o fundo de emergência é muito importante e como que ele pode ditar a vida de uma pessoa em vários sentidos. É claro que eu usei apenas um exemplo de emergência, que é perder o emprego, mas na verdade pode existir muitos outros. Então imagina assim, em uma situação onde numa cidade dá uma chuva muito forte e acaba, sei lá, destelhando uma casa. Isso pode ser considerado uma emergência, porque no momento em que destelha a casa, pode alagar a casa, a pessoa pode perder vários bens e ela tem que repor aquilo. Ela pode usar o fundo de emergência para estar repondo essas percas. Então, é muito importante ter o fundo de emergência. Espero ter conseguido explicar melhor, porque foi a melhor forma que eu consegui achar para explicar qual é a importância, dando esses 3 exemplos. Não esquece de comentar aqui nos comentários, me contar qual das situações você gostaria de estar e em que tipo de investimentos a gente pode estar utilizando para criar o fundo de emergência. Então a gente já sabe que o fundo de emergência precisa ser seguro e ter alta liquidez. Vou dar 3 exemplos de lugares que eu acho bem bacana para estar montando o fundo de emergência e que é bem fácil de estar investindo. Então o primeiro deles é o Tesouro Selic, que rende com a taxa Selic. E ele é bem interessante porque eu gosto de brincar que o governo é a última pessoa que vai quebrar, então você vai conseguir tirar o seu dinheiro, vai conseguir pegar o seu investimento. A segunda opção é o CDB, e aqui é preciso ter um pouquinho de atenção, que é interessante pegar um CDB que rende pelo menos 100% do CDI e que ele seja com liquidação diária. Ou seja, você precisa ter a possibilidade de estar sacando ele qualquer dia, enfim. Hoje, se eu quiser sacar, eu preciso ter essa opção. Que é o que a gente precisa, na verdade, no fundo de emergência. Existem CDBs que não são liquidação diária e que para retirar o dinheiro é um pouquinho mais demorado, o que pode não ser interessante se a sua ideia é ter um fundo de emergência. E a terceira opção é para aquelas pessoas que não querem abrir uma conta numa corretora, só quer ter o fundo de emergência mesmo para caso acontecer alguma coisa. Na verdade, você pode estar usando uma conta remunerada. Então vamos dar o exemplo do Nubank, que eles têm a conta remunerada deles, que rende 100% do CDI. Então você pode estar usando essa conta remunerada para estar montando seu fundo de emergência. Então eu acho que essa é a parte bônus desse vídeo, onde eu vou contar porque eu acho muito mais interessante você ter um fundo de emergência que consegue te assegurar, te dar o suporte por um ano, ao invés de 6 meses, que era o que a maioria dos especialistas recomendavam como mínimo. Para mim, o mínimo hoje é um ano. E por quê? A gente continua no meio de uma pandemia, só que já está um pouco mais leve, um pouco mais flexível essa pandemia. Porém, o ano passado, no auge da pandemia, não só no auge, logo no início da pandemia, muita gente perdeu o emprego e tenho certeza que boa parte dessas pessoas continuam sem emprego. E aquelas pessoas que não perderam esse emprego certamente tiveram seus salários reduzidos, tiveram que apertar as contas, tiveram que fazer ali uns malabarismos para conseguir se virar. E que nada disso teria acontecido se as pessoas tivessem a consciência, tivessem o conhecimento do fundo de emergência. Acredito que seja esse o ponto, ter o conhecimento a respeito do fundo de emergência e
a importância de ter um fundo de emergência. E eu acho que muito disso veio por as pessoas ignorarem a possibilidade de acontecer uma crise grande o suficiente para elas perderem o emprego e não conseguir um outro emprego tão cedo. A verdade é que muitas empresas fecharam, muitas empresas, né, precisaram reduzir o quadro de funcionários e aqueles que não reduziram tiveram que diminuir os salários pelo menos por um tempo para não ter que demitir em massa seus funcionários. E, na minha opinião, essas empresas que conseguiram segurar as cordas ali e não fazer uma demissão em massa, elas são, sim, na minha opinião, de certa forma, heroínas nessa pandemia, porque elas conseguiram fazer com que muitas famílias ainda tivessem um pouco de renda, ao invés de zerar tudo e deixar elas à mercê, ficar dependentes da família, do governo, enfim. Por mais que teve aí essa ajuda do governo, esses meses, né, acredito que a ajuda do governo ainda tá tendo, muitas pessoas não conseguiram. E a maioria das pessoas que não conseguiram foram as pessoas que mais precisavam desse auxílio do governo, não conseguiram. Então, todo mundo precisa ter um fundo de emergência. Mesmo que você não queira investir, não goste de investimento, ache isso balela, tenha pelo menos um fundo de emergência. E se você tá vendo esse vídeo agora, conhece pessoas que não têm fundo de emergência, não sabe o que é, ou desconhece a importância, compartilha com essa pessoa esse vídeo, eu tenho certeza que vai abrir um pouco os olhos, ela vai ver as coisas de um jeito um pouquinho diferente. E esse é o meu ponto de vista do porquê o fundo de emergência precisa ter pelo menos dinheiro suficiente para se sustentar durante um ano. E se você ficou até aqui e gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, principalmente aquelas que não conhecem o fundo de emergência ou não aceita ou simplesmente não querem ter um fundo de emergência porque acham que isso é balela. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. E não esquece de seguir a gente na página do Instagram, @pensandoemfinanças, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E como todos os outros vídeos, vou deixar uma tarefinha para você fazer e que vai ser facilitada muito, muito mesmo, se você fez a tarefinha do vídeo do planejamento financeiro. Caso você não tenha feito essa tarefinha do vídeo do planejamento financeiro, não tem problema, você pode assistir o vídeo do planejamento financeiro ou não assistir, na verdade é escolha sua, mas você vai conseguir fazer se não tiver o seu planejamento financeiro realizado. Você vai pegar uma folha ou o seu planejamento financeiro e vai verificar qual é o seu gasto mensal de essenciais. Quais são os seus custos essenciais em cada mês? Esse valor você vai fazer vezes 12, que é o tempo em que o seu fundo de emergência precisa te sustentar. E você vai estar ali todo mês colocando dinheiro até chegar nesse valor. Depois de chegar nesse valor, ou até um pouquinho antes, talvez até chegar aos 6 meses, é interessante, pode ser bacana você já começar um investimento que te dê uma rentabilidade um pouco maior, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Tchau, tchau!